Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais um debate CEDEM, hoje com o tema Diretas Já, movimento que completa 40 anos neste 2023. O Centro de Documentação e Memória agradece a presença de todos na mesa. Damos as boas-vindas ao professor João Quartim de Moraes, à professora Soraya Regina Gasparetto Lunardi e ao jornalista Ricardo Couto. Em 2 de março de 1983, o então deputado federal Dante de Oliveira apresentou o projeto de emenda constitucional para o restabelecimento das eleições diretas no país após quase 20 anos de ditadura. A ideia de eleições diretas, então, foi ganhando corpo junto à população. A primeira manifestação pública com esse objetivo ocorreu em 31 de março de 1983, na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco. Contou com pouco mais de 100 pessoas, pois imperava o medo da repressão militar. O movimento foi crescendo, ganhou apoio popular e de diversos setores da sociedade brasileira, como grupos de políticos de oposição ao regime, lideranças sindicais, civis, artísticas, estudantis e de imprensa. Comícios aconteceram em diversas cidades do país. O auge do movimento foi em 1984, com um comício que reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. Vou apresentar um pouquinho do que são os nossos debatedores de hoje. O professor João Quartim de Moraes é professor titular aposentado da Universidade Estadual de Campinas. Desenvolveu pesquisas e publicou artigos e livros nas áreas de História da Filosofia Antiga, Teoria Política, Materialismo, Marxismo, Instituições Brasileiras, entre outros temas. Organizou, apresentou e escreveu capítulos para os 4 primeiros volumes de História do Marxismo no Brasil, lançado pela editora da Unicamp. Lançou, neste abril de 2023, junto com sua colega Lígia Osório Silva, a obra Novo Mundo, Metamorfoses da Colonização, também pela editora da Unicamp. A professora Soraya Regina Gasparetto Lunardi é livre docente em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais da Unesp, líder de grupo de pesquisa do CNPq, Desenvolvimento, Políticas Públicas e Implementação dos Direitos Sociais no Brasil pós-1988. É autora de mais de 100 estudos publicados em diversos países, como Estados Unidos, Itália, Grécia, Bolívia, Portugal e Brasil. Atua nas áreas de Direitos Fundamentais Sociais, Direito Constitucional, Direito Processual Constitucional, Direito Administrativo e Políticas Públicas. Ricardo Couto é jornalista e escritor, trabalhou nos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Jornal do Brasil, nas revistas Isto É e Época, nas emissoras Rede Globo, CNT, SBT e Rede Bandeirantes e Record. Recebeu 4 vezes o prêmio ESSO de jornalismo, o mais importante da categoria no Brasil. É autor de vários livros, entre eles Explode um Novo Brasil, Diário da Campanha das Diretas, lançado em 1984, ali no calor da hora, né? Foi secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência do Brasil no período de 2002 a 2004. Então, a gente pode começar com o professor João Quartim de Moraes. Boa tarde a todos os participantes, expositores e interessados no tema que estão acompanhando essa exposição. A primeira consideração concerne ao contexto político em que se desenvolveu a campanha pelas diretas. O ponto de partida desse contexto, a configuração desse contexto, vincula-se
a política dita de abertura gradual e controlada, segura, gradual e controlada, promovida pelo governo de Ernesto Geisel, que ocupou o centro do poder político, o cerne de decisões da ditadura militar que vinha dominando o Brasil desde o golpe de março-abril de 1964. Geisel exerceu o governo até 1979. Ele foi o que uma fórmula jornalística de alcance dialético caracterizou como o senhor fechado, que ele era um militar de origem alemã e de espírito prussiano, muito duro na sua postura, mas, ao mesmo tempo, muito consequente no seu projeto de abertura política, porque partia da avaliação de que o regime ditatorial estava chegando perto de seus limites históricos e de sua base política de apoio, porque ela havia, né, aqueles que tinham uma visão ingênua da população, da população e, sobretudo, dos meios pequeno-burgueses e burgueses, mas também dos meios populares, tiveram uma amarga lição em 2018. Viram que, no Brasil, também a reação à intolerância, à inspiração fascistoide tem uma ampla base de massas. E isso nos ajuda, retrospectivamente, a compreender que a situação não era tão diferente. A situação, quero dizer, o apoio, o suporte que camadas significativas da população, sobretudo dos meios dominantes, dos meios abastados, mas também os meios populares, o apoio que esses meios conferiam à ditadura, apoio que oscilava em vários aspectos, mas que persistia, embora estivesse entrando em desgaste. Nesse ponto, o general Ernesto Geisel, muito bem assessorado por uma versão estupenda, uma estupenda versão brasileira do Maquiavel, que era aquele general Golbery do Couto de Silva, um estrategista e um homem de cultura, de certa cultura, elaborou, e foi em aliança, foi em parceria, a parceria Geisel-Golbery, que foram os grandes timoneiros da saída da ditadura. Eles contribuíram para que os meios das classes dominantes contribuíram decisivamente para que as classes dominantes aceitassem e também para que o estamento militar aceitasse a necessidade de encontrar formas de saída. Havia mesmo uma problemática. Como sair desse poder ditatorial que, nessa dialética perversa, talvez, não totalmente perversa, porque o objetivo não era perverso, o objetivo era pôr fim ao controle monopolista do poder pela cúpula das Forças Armadas. Aqui eu aproveito, sem querer extrapolar o tempo que me foi dado, que é um tempo generoso, eu queria fazer uma ponderação sobre uma formulação equivocada que corre no campo progressista, na esquerda brasileira, a respeito do regime, esse regime que o Geisel tentou ultrapassar, sem abdicar dos instrumentos de que dispunha. Ao contrário, né? Nós nos lembramos de que houve um momento em que, sentindo muitas oposições a ele se configurarem, mesmo oposições pela direita, a famosa tentativa de golpe de Estado por um grupo extremista, bolsonarista. Aliás, Bolsonaro depois considerava o general Silvio Frota, que foi o que articulou a oposição de extrema-direita ao Geisel, como um guia, um prócer, um exemplo a ser seguido, que ele tentava seguir. Aliás, alguns dos maus elementos que cercaram e que o Bolsonaro
durante o seu governo, estavam ligados a esse Silvio Frota. Silvio Frota era um homem que queria que continuasse o sistema instaurado explicitamente, formalizados no ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que simplesmente, para resumir, mas sem nenhum exagero, para resumir, conferia carta branca aos torturadores, carta branca aos órgãos especiais de captura e extermínio da oposição, que não estavam submetidos a nenhum tribunal regular, podiam operar na sombra, e, nesse sentido, lembravam muito a Santa Inquisição da Igreja Católica, que funcionava assim, desde o século XIII, quando foi instituída para exterminar os cátaros na França provençal. Isto é, era um tribunal de tipo novo, que funcionava sem dar satisfação a ninguém, tomava decisões discricionárias e assim agia. E este tribunal instaurava, portanto, fazia durar, portanto, um terrorismo do Estado no sentido próprio. Era um terror. Ninguém sabia que horas que um bando de meganhas, ladrões, assassinos, torturadores, podiam entrar na sua casa e te carregar. Aqueles que, evidentemente, estavam em casa, não na clandestinidade. E era contra esse sistema que já tinha se tornado odioso em parcelas crescentes da oposição, inclusive aquelas que haviam apoiado o golpe de 64. Então, o general Ernesto Geisel, com toda a sua dureza prussiana, digamos, ele teve a noção de que isso aí estava com regimes, que esse regime estava com os dias contados. Ele e seus parceiros, Golbery pouquíssimo. Eu aqui estou longe do Brasil nesse momento, longe fisicamente, geograficamente, então estou com poucos apontamentos, de modo que peço perdão. Por enquanto, acho que não errei nenhuma data e nenhum nome, mas eu peço indulgência porque não pude ter, não posso ter um lembrete, um aide-mémoire, como diz os franceses, para não cometer deslizes. Mas peço já paciência e generosidade dos que me ouvem para algum eventual escorregão. Então, assim caracterizada a situação e o projeto de extensão, esse projeto tem vários nomes, de extensão, abertura, normalização gradual e controlada, mas todos convergentes, no sentido de como, por fim, as instituições terroristas da ditadura, e veja bem, há uma diferença entre por fim as instituições terroristas da ditadura explicitadas no ato institucional número 5, nos plenos poderes que dava não somente ao centro do regime, que eram os generais presidentes, porque para ser presidente da ditadura tinha que ser general, era um requisito mínimo. Como para votar naquela época tinha que ser alfabetizado, para ser presidente tinha que ser general. Não sei se é alfabetizado. Felizmente, se fosse o Bolsonaro ali, dificilmente ele cumpriria o requisito de ser alfabetizado. Ele era apenas semi-alfabetizado, como sabemos todos. Né? Aliás, alguém caçoou pertinentemente do Bolsonaro. E, repito, o Bolsonaro não estou invocando aqui apenas para chamar um espantalho, reforçar a minha intervenção, sacudir esse espantalho. Não é. É porque ele foi a retomada, ou a tomada mesmo, porque o Silvio Frota, no golpe que tentou dar para derrubar o gás, ele fracassou. Enquanto que o Bolsonaro, que era um Silvio Frotista, décadas depois, foi eleito. De modo que o que permite o passado nos dar uma perspectiva que elucida o presente, ou o passado mais distante elucida o passado bem recente, cujo espectro ainda permanece por aí, porque essa gente está toda aí e tem base social, tem base política, felizmente derrotada nas eleições, mas tem base política, está aí, é um perigo, é um cancro que não foi debelado. Mas, em síntese, a atualidade do general Silvio Frota é total, porque mostra que é essa gente que ilumina não as Forças Armadas enquanto tais, porque, repitamos, eles foram derrotados, mas um núcleo consistente que
chegou ao centro do poder político durante o governo Bolsonaro. Apenas, e aí a gente vê que havia uma lógica institucional que contribuiu para deter a tentativa dessa gente de levar mais longe, de estabelecer um regime durável de orientação fascista no Brasil. Então, essa contextualização que já me levou muito longe, que já engoliu muito tempo, passo à etapa seguinte, que foi o processo de sucessão do Geisel. E até hoje, embora eu tenha lido uma longa entrevista que ele deu para uma jornalista, uma entrevista em que ele diz que ele é muito sincero, ele não foge diante das misérias do regime do qual ele foi presidente 5 anos. Por exemplo, a pergunta: o que o senhor acha da tortura? Que eu não estou, como ele disse, estou sem biblioteca aqui, não estou reproduzindo literalmente o que ele disse, mas a substância foi a seguinte: a jornalista perguntou a ele: o que o senhor acha da tortura? Ele disse: há situações em que a tortura é necessária. Sim. Não mentiu, pelo menos, né? Porque quando mais se torturava, que era no regime de seu predecessor, maldito predecessor, mas Garrastazu-Médici, ele mentia. Ele dizia: não, imagina. O presidente, a revista Veja, no começo dos anos 70, isso aí, essa imagem fica, fez uma reportagem e na capa colocou a seguinte declaração do Geisel: o presidente não admite torturas. Alguns disseram: não, mas foi bom, porque pelo menos está falando de tortura. Quem sabe? Quem sabe? Mas era para dizer que o presidente não admite tortura. De modo que, se houve alguma tortura, terá sido um lamentável equívoco que o presidente desconhecia. Enfim, voltando ao ponto em que o Geisel fez aprovar a sua Geisel-Golbery. É sempre bom falar uma dupla, para também não ficar fulanizando demais. Né? Foi o Geisel e Golbery que lograram, após derrubar a extrema-direita, os que queriam manter o regime de terror do ato 5, estabelecer, a promulgar, ou a contra-promulgar, a abrogação do ato 5. E fazer chegar a sucessão, o último general presidente escolhido pela cúpula das Forças Armadas, que é assim que se escolhiam os presidentes até então, foi o general João Batista Figueiredo, escolhido pelo Geisel. O Geisel quis esse sujeito. Isso, eu digo, é um ponto, para mim, historiograficamente obscuro. Por que o Geisel, a saber, a questão é, por que o Geisel, que era um homem tão lúcido e que ele sabia perseguir firmemente os seus objetivos, escolheu um indivíduo frouxo, medíocre e covarde? E quando eu digo covarde, porque o Figueiredo, logo de saída, enfrentou o tal atentado do Rio Centro. E foi covarde, ele não ousou impedir que o Exército fizesse que aquela cúpula que controlava o Exército transformasse aquele atentado horroroso, porque tratava-se simplesmente de promover um massacre naquele centro de reuniões no Rio Centro, para apavorar a esquerda, que iam jogar bomba dentro do auditório com milhares de pessoas dentro, eles fecharam. E esse processo escandaloso foi abafado completamente pelo Exército, que promoveu uma das mais grotescas e revoltantes farsas judiciárias de todos os tempos, num país onde há muitas dessas farsas. Um pseudo-processo em que ninguém foi punido, em que os 2 terroristas ligados ao boicote, um deles morreu no ato, que era o sargento, e o outro foi ferido gravemente, mas nunca foi punido. Né? E, posteriormente, depois que ele postou na reserva, acabou. Não na reserva, não creio, não. Ele não foi excluído do Exército. Ele recebeu até promoções, aposentou-se mais adiante com proventos e promoções, etc. Talvez houvesse nisso um certo sentido mafioso, de dizer, bom, não foi esse capitão que estava no carro onde a bomba que eles iam jogar no Rio Santo estourou na mão deles? O episódio é conhecido, não creio que sejam necessários muitos detalhes suplementares. De qualquer modo, não sou eu o mais indicado para oferecê-los. Mas o fato é que
os que estavam por trás disso, que era aquela mesma gente do Silvio Frota, aqueles extremistas de direita, que estavam promovendo outros atentados terroristas para sabotar a abertura do Geisel, eles protegeram, né? Como na máfia, o capo da máfia protege um bandido menor que é preso pela polícia, eles protegem, é uma solidariedade mafiosa. Foi o que ocorreu então. Nesse recuo, nessa covardia, o Figueiredo já deu a medida de sua mediocridade. E eu volto a dizer, eu ainda não entendo como o Geisel, que era um homem firme, colocou um sujeito tão frouxo. Mas isso aí é um problema que fica, eu acredito que fica para os historiadores do presente, do passado recente. Mas por que essa avaliação? Isso posto então foi o Figueiredo que, já num clima onde ainda havia ditadura militar, o poder decisório ainda estava nas mãos da cúpula das Forças Armadas, mas havia um ambiente de liberdade de expressão. A anistia promulgada em 79, ela permitiu a volta dos exilados. Eu não gosto nem de fulanizar as análises, e menos ainda de me autofulanizar. Mas eu estava exilado na França, naquele momento, tinha uma condenação relativamente, não era tão pesada quanto a de outro, mas era de 5 anos de prisão. Não estava com nenhuma vontade de passar 5 anos onde eles teriam me levado. Mas, enfim, eu pude voltar ao Brasil. E eu fui um dos muitos e muitos que puderam voltar ao Brasil. E quando voltei, ainda havia um clima havia um clima que eu tinha tido a honra de ter meu retrato e nome, retrato, etc., exibido naqueles cartazes que eles fizeram, que tinham feito 10 anos antes, terrorista, assassino, bandido e outros epítetos do mesmo gabarito. Mas o fato é que queríamos voltar. E eu nunca, nem mesmo ao descer ao Brasil, fui incomodado pelo núcleo repressivo da ditadura. Portanto, era uma situação ambígua, em que já não havia mais terrorismo de Estado, mas havia ainda ditadura. Assim eu caracterizo a situação. É nessa em que aflorou, desenvolveu-se o movimento das diretas já, a partir do pedido do deputado, conforme a Genira já relembrou na sua rápida contextualização histórica. Eu não posso ir muito mais longe, acho que nem devo, acho que já o que eu tinha, uma laranja cujo caldo já foi espremido, pelo menos no assunto que nos concerne. Eu só diria o seguinte, eu participei pessoalmente, aliás, o Couto estava lembrando do meu primo Alberto Martins de Moraes, que foi meu amigo na infância, depois nós seguimos caminhos um tanto diferentes, mas, curiosamente, eu digo isso porque, como ele morreu, eu digo morreu, né? Porque eu fico preocupado com essa terminologia, essa nova língua, ninguém morre mais, a pessoa entra em óbito, né? Não se morre, né? Então, meu primo morreu, né? Porque a gente vai morrer, vou morrer também, nós todos vamos morrer. Mas, enfim, o fato é que eu tinha contato com ele, eu encontrei logo que voltei, em 80 Não, eu voltei em 80. Voltei, mas como eu tinha muito vínculo na França, eu tinha um filho recém-nascido, etc., voltei para a França e só me fixei no Brasil em janeiro de 1982. Eu já tinha um convite para ir para a Unicamp, porque eu tinha sido professor na USP, tinha começado minha carreira na USP, tudo aquilo. Mas, enfim, e por uma circunstância curiosa, que é a presença do Ricardo, que me faz lembrar, eu dei de cara com meu primo naquela manifestação de 1,5 milhão. Nós estávamos em cima, não embaixo, lá em Gabaúba, nos encontramos em cima, no viaduto. Foi muito agradável, porque eu não tinha visto 2 anos antes de eu voltar, depois nos vimos ali, ele e a companheira dele, a Mônica, né? E depois terminamos a noite no apartamento dele, conversamos, já estamos juntos, etc. Foi isso. Voltei a vê-lo pouco, mas essa foi minha última noite, minha noite com o Beto, com o meu primo Alberto. Isso. E foi uma manifestação realmente, aqueles que viram, né, muito impressionante. Né? Dizem que foi talvez a maior reunião de massa, manifestação de massa da história brasileira.
e eu tive já a felicidade, no sentido histórico, de participar. Era isso, eu acho que dei uma. Espero não ter me estendido demais, e estou curioso de ouvir os parceiros de retorno. Obrigado. Professora Soraya. Boa tarde a todas e a todos, né? Inicialmente, queria dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com o professor João Quartan, com o jornalista Ricardo Couto, né? São profissionais que eu admiro e que eu acompanho ao longo dos meus estudos. Para mim é um prazer, né? E um privilégio estar aqui ouvindo compartilhando essas experiências. Queria agradecer muito a Genira pela organização, ao CEDEM, que sempre traz questões interessantes para debate, né? Especialmente a professora Maria Ribeiro do Vale, uma amiga querida. Tratando desse tema tão importante, né, das diretas já, eu fiquei pensando como eu poderia contribuir com a reflexão da tarde de hoje, e penso que a melhor forma seria realmente tratando da questão relativa ao direito constitucional, né? Então, eu vou falar um pouco do papel da Constituição no regime militar, como ela funcionou, as constituições, né? Na verdade, foi mais de uma na época da ditadura militar, o papel da Constituinte nas diretas já, né? O povo tinha sede de democracia, teve uma participação popular impressionante nesse momento histórico. Então, fiz uma pesquisa com o professor Jorge Barrientos Parra sobre o tema, né? Com alguns dados, então vou dividir brevemente aqui. E também, para terminar, o papel da Constituição na atualidade, né? Então, vou tentar trazer um pouco digamos assim, essa função da Constituição ao longo desses anos e o que ela vem representando na atualidade. O papel da Constituição nas democracias sempre foi de ser uma força contramajoritária. Essa é a função das constituições desde o início da história, né? A gente sabe que a primeira Constituição foi a Constituição Americana, em 1791, ela sempre teve essa proposta de ser uma força contramajoritária, de tentar proteger aqueles que não são representados pela maioria, né? A democracia, muitos autores chamam de a ditadura da maioria, e a Constituição ela tem essa função nas sociedades democráticas, que é ter esse papel contra-majoritário, defender aqueles que são mais fracos, né? Essa é a ideia da força contra-majoritária. E nós tínhamos, né, a Constituição de 1946 e depois mesmo a de 1967, que foi a Constituição da ditadura militar. É bem interessante entender e estudar os processos que foram propostos contra aqueles que resistiam ao regime militar. A Constituição, apesar de o regime militar ter se apoderado do Supremo Tribunal Federal, de ter trocado vários dos ministros, a Constituição, curiosamente, seguia cumprindo sua função, né? Nós tínhamos ainda uma série de habeas corpus que eram deferidos, né, contrariamente ao interesse dos militares, e até que o AI-5 foi estabelecido em 1968. Então, é uma questão que, para mim, chama muita atenção, né? Como a Constituição cumpria seu papel, apesar de ser controlada em alguma medida, né? Ou apesar dos militares tentarem controlar o Supremo Tribunal Federal, né? Então, até o momento do AI-5, onde vigorava a Constituição de 1967, né? Em 1968 eles vão acabar com todos os direitos fundamentais, né? E aí a gente fica nesse vácuo, assim, de, né, não temos realmente nenhum tipo de proteção. Mas a partir de 1983, né, com esse movimento das diretas já, e a Genira falou aqui,
questões importantes, né? A atuação do Teotônio Vilela propõe, né, a criação das eleições diretas, né, uma participação emocionante, né, no momento muito delicado da sua vida, a vida dele, né, ele estava muito doente, mesmo assim ele lutou pela Constituição, e o Dante de Oliveira que vai apresentar, em março de 1983, o projeto de emenda à Constituição, né, a PEC número 5, né, propondo as eleições, o que foi aprovado com 296 votos favoráveis. Então, para além das questões históricas dos dados, né, que eu tenho dados bem interessantes quanto às propostas foram feitas pela população e tal, mas uma coisa que para mim é muito importante nessa reflexão de hoje, né, desse momento histórico curioso que a gente vive, onde existe uma espécie de um retrocesso de uma parte da população brasileira buscando pelo fim da democracia, ou não sei, alguma coisa nesse sentido, né, uma coisa meio assustadora. Nesse momento, né, em 1983, acontecia exatamente o contrário. Então, assim, a população se mobilizava para elaborar a Constituição. Uma Constituição, em qualquer país, ela é um marco de um novo tempo. Quando um país ele resolve, ele escreve uma Constituição, significa que tudo mudou. Né? Essa é a função da Constituição. Ou teve uma revolução, ou teve uma guerra, ou a população está muito insatisfeita, mas assim, o regime deve mudar. Então, é um novo sistema que está sendo colocado para aquele regime democrático. Né? Estamos falando de democracia, de constituições em regimes democráticos. E essa profunda mudança, ela significa uma ruptura. E na história do Brasil, né, e é muito característico do povo brasileiro, a gente não tem essa ruptura, né? A gente tem um acordo, né? A gente tem uma Constituição que representa, na verdade, um acordo entre várias partes da população. E essa é uma questão interessante, né? Porque dizem, né, os constitucionalistas falam que a Constituição é a fotografia do seu povo, né? Lá nos Estados Unidos, em 1787, muita gente fala assim, essa carta maravilhosa, cheia de direitos fundamentais, mas tem aqueles assim um pouco mais realistas que falam, né, que 13 fazendeiros se reuniram ali para proteger seu patrimônio. Né? Então, as constituições, é claro que, como qualquer legislação em qualquer país, elas protegem interesses, né? Protegem interesses de determinadas classes, mas ela também é uma norma, né, que o Kelsen chama de uma norma pressuposta, são os valores básicos de um país que resolve iniciar, enfim, ou inicia essa nova jornada. Eu vou usar uma metáfora para tentar explicar melhor, né, o que eu trago para reflexão nessa minha fala de hoje. É uma ideia que não é minha, é do Elster, John Elster. Ele tem um livro dele de direito constitucional, onde ele fala, para explicar as constituições, uma passagem do livro de Homero. Então, ele vai dizer o seguinte, que na Odisseia, né, a gente, na passagem do Homero, a gente vai ter um momento onde Ulisses ele sabe que ele vai passar pelas sereias. E ele sabe que ele não vai conseguir resistir ao canto das sereias. Então, ele ordena, né, aos membros da embarcação que ele seja amarrado no mastro do navio, porque senão ele não resistirá ao canto das sereias, né? Ele não ia conseguir, ele ia sucumbir. O professor Oscar Vilhena também usa essa metáfora para dizer mais ou menos o seguinte: no momento da Constituinte, onde, digamos assim, nós temos serenidade para entender que passaremos por tempos difíceis, é um momento em que a gente deve estabelecer garantias para que a democracia permaneça. E esse é o principal papel da Constituição. E por isso, dentro do movimento das diretas já, né, já fazendo assim uma pequena ligação com aquilo que a gente vive na atualidade, nós temos um sistema constitucional que, de alguma forma, amarra a democracia
no mastro da nossa embarcação. Né? Então, a ideia de uma Constituição rígida, ela atua como um mecanismo de autolimitação. A Constituição, ela tem esse papel de nos garantir a manutenção da democracia. E ela vai ter um sistema para garantir a soberania popular. Então, é uma espécie de uma forma de nos proteger das nossas fraquezas e das nossas paixões. E depois, né, pensando na atualidade, eu confesso que vários dias acordei bem preocupada se a nossa Constituição ia dar conta, né, de manter a nossa democracia diante dos graves ataques que nós tivemos, o que culminou naquela manifestação lamentável de 8 de janeiro. E vemos, então, um pouco esse papel da Constituição. Então, essa Constituição de 1988, eu posso fazer algumas críticas e alguns elogios, né? Eu posso dizer tranquilamente que ela é uma Constituição contraditória. Ela é contraditória, digamos, pela forma como ela foi escrita. Foi um acordo, né? Foi um acordo que envolveu o interesse dos militares, um acordo que envolveu uma parte da burguesia. Houve participação, sim, das mulheres, houve participação, sim, de movimentos sociais, né? Um exemplo bem interessante é o artigo 170 da Constituição. O artigo 170, ele prevê, no seu inciso 2º, a proteção da propriedade privada. E no seu inciso 3º, a função social da propriedade privada. E são direitos contraditórios, né? Num você protege a propriedade privada e no outro, em seguida, a função social da propriedade privada. É um pouco a fotografia, talvez, né, do nosso sistema social, talvez do nosso sistema político, né? Um sistema super complexo, com mais de 30 partidos políticos, e que talvez tenha exigido algumas concessões. Mas a verdade é que a nossa Constituição, ela é uma Constituição resiliente. Então, ela permite alguma flexibilidade. Nós tivemos mais de 100 emendas até hoje para mostrar que ela tem um núcleo, digamos assim, que é rígido, né? É uma exigência, inclusive das constituições, né? Mas, por outro lado, ela tem realmente essa flexibilidade que talvez tenha permitido a ela permanecer apesar dessas dificuldades. Apesar de ela ser uma Constituição contraditória, ela também é uma Constituição que trouxe no seu interior um sistema curioso de autopreservação, que é um sistema muito complexo de controle de constitucionalidade, né? O controle de constitucionalidade, na democracia atual, ele desempenha um papel curiosíssimo, né? Um papel muito interessante, se a gente analisar que o Supremo Tribunal Federal é uma arena quase de cabo de guerra de partido político, né, para discutir questões da política, e que vem desempenhando um papel para a manutenção da democracia, né? E aí a figura do Alexandre de Moraes é uma figura bem polêmica, né? Nesse centro dessa discussão. Mas a gente tem um sistema de controle de constitucionalidade que tem 4 tipos diferentes de ações, né? A ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADO, Ação de Inconstitucionalidade por Omissão, e a ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. É um poder incrível que foi dado ao Supremo Tribunal Federal para proteger a própria Constituição. E quem deu esse poder ao Supremo foi a Constituição originária, né? Então, dentro dessa ideia da nossa Constituição, nós temos uma Constituição que tem essa, digamos assim, essa característica de se autoproteger. E essa autoproteção é até um pouco contraditória, porque qual é a leitura que a gente pode fazer? Que o legislador pede para que o Supremo Tribunal Federal controle, né, de uma maneira bastante generosa, né? Quem dá esse poder é o legislador, então ele pede que ele seja controlado. Falando especificamente sobre a Assembleia Nacional Constituinte,
ela foi convocada pela emenda constitucional número 26, em 27 de novembro de 1985, e ela foi instalada, né, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, então, o José Carlos Moreira Alves, em 1º de fevereiro de 1987. Na sequência, né, a gente teve os trabalhos de início da votação daquilo que é a nossa Constituição hoje, né, os artigos que formam a nossa Constituição, e eu gostaria aqui de falar aqui as palavras, né, famosas, mas que Ulisses Guimarães, né, o senhor Constituição, né, o grande mentor, um dos mais importantes, das mais importantes figuras dentro desse movimento da criação da Constituição, é que a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança, que a promulgação seja o nosso grito, mudar para vencer, muda Brasil. Né? Então, nós temos digamos assim, esse movimento. Inicialmente, a Constituição tinha 685 artigos, as emendas apresentadas foram no total de 14.920 emendas, a gente fez uma pesquisa, eu e o professor Jorge, para conseguir esses dados, né? Nós tínhamos 7 etapas, né? E várias comissões, mas o dado que eu queria trazer aqui, só para reflexão, é que nós tinha que haver no mínimo 30 mil eleitores, e foram recebidas 20.791 emendas. Dessas 20.791 emendas, 122 emendas eram populares. É impressionante a gente observar o número de pedidos de artigos e de direitos que foram apresentados pela população, né? A gente teve esses pedidos apresentados por carta, que foram encaminhados à Constituinte. Então, a participação popular realmente assim foi muito significativa, e a nossa Constituição é fruto desse pensamento. Para terminar a minha fala, eu queria falar um pouco dessa... Então a Constituição que tem que ser uma força contra-majoritária, foi, digamos, resultado de um movimento contraditório no Brasil, que foi meio que um acordo, e que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal como guarda da Constituição. Nós temos hoje 4 inquéritos importantes para apurar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Esses crimes, né, que estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal são crimes de golpe de Estado, crime de associação criminosa e de abolição violenta do Estado democrático. Então, nós temos hoje uma situação em que a Constituição mostra que ela tem poder, e aí ela concede esse poder, né, ao Supremo Tribunal Federal para fazer a sua defesa. Não que eu acredite que sempre o Supremo Tribunal Federal atue, digamos assim, de uma forma constitucionalmente adequada, né, mas só para entender o papel da Constituição nesse momento de crise, né? Então, esses inquéritos que estão sendo apresentados e instaurados, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, eles têm como fundamento uma espécie de um sistema de autoproteção da própria Constituição, né? O artigo 102 da Constituição confere ao Supremo esse papel de guarda da Constituição. E aí eu estava pensando, né, um pouco sobre essas questões e lembrei da música do Chico, né, que ele fala, hoje você é quem manda, tá falado, não tem discussão. Hoje tem discussão, sim, né? Não temos mais essa condição de um autoritarismo, né? A gente tem um sistema que dentro do direito a gente chama de check and balances, freios e contrapesos, que funciona, né? Então a gente espera que a democracia no Brasil não sucumba a esses ataques, e eu quero acreditar que a nossa Constituição possa permanecer aí um
um bom tempo, né? E a nossa democracia também. É isso, obrigada. Obrigada, professora Soraya. Ricardo, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu imagino que a maioria das pessoas que está acompanhando esse debate não tenha vivido aqueles tempos, né, de 84, da campanha das diretas, e 88, a Constituinte. Aliás, uma coisa que para mim ficou muito clara na época e depois, é que a Constituinte de 88, que é uma Constituinte democrática, popular e progressista, né, é uma consequência direta da campanha das diretas já de 84. E isso é fácil de comprovar, que os principais líderes da campanha das diretas, a começar pelo Ulisses Guimarães, né, que era o grande nome na época, conseguia unir a todos, né, ao lado do Brizola, do Lula, do Fernando Henrique, do Montoro, do Tancredo, eram grandes líderes nacionais, coisa que nós não temos hoje, né? Daquela época das lideranças nacionais sobrou apenas o Lula, que é o presidente pela terceira vez, né? O Fernando Henrique Cardoso está já bastante idoso e com problemas de saúde, então sobrou só o Lula. Não temos mais líderes como aqueles daquele tempo, que conseguiram um milagre no Brasil, num país tão dividido, que hoje está rachado ao meio, de cima a baixo, né? Eles conseguiram unir o país no palanque das diretas, né? Todos em defesa da democracia e da eleição direta para presidente. E isso passou para a população, e eu não sei se passou do palanque para a população ou da população para o palanque, porque era uma coisa só que se misturava a partir de um determinado momento, né? Era uma unidade assim nunca vista no país, nem antes e nem depois da campanha das diretas. Bom, eu queria só me apresentar. Eu sou jornalista há 59 anos, prestes a fazer 60 anos de profissão, e essa campanha das diretas foi a coisa mais fantástica que aconteceu na minha vida profissional. Eu trabalhava na Folha e tive a oportunidade de acompanhar tudo, desde antes da preparação dos comícios, da campanha, até o último comício no Vale do Anhangabaú e depois na campanha do Tancredo também, né? Eu devo isso a um grande amigo que já morreu também. Aliás, todos os meus amigos estão morrendo, eu estou ficando preocupado. Eu sou Otávio Frias de Oliveira, que era o publisher, hoje é publisher, né? Dono da Folha, e com quem eu me dava muito bem. Eu era repórter de geral, como se dizia na época, como clínico geral. Eu não tinha uma editoria fixa para trabalhar. Fazia matéria de tudo, de política, de economia, de futebol, de movimento social, de igreja, de sindicato, tudo. E isso me deu condições de ter informações das várias áreas da sociedade brasileira que estavam se mobilizando por alguma coisa, por alguma mudança, já em 1983, e que veio desaguar em 84 na campanha das diretas, né? Não tinha ainda esse nome. Me lembro bem, a Jerusa, no começo, ela falou do movimento pela caristia da Zona Sul de São Paulo. Esse é um dos movimentos sociais que se juntou a vários outros sindicatos. O papel importantíssimo da Igreja Progressista Católica na época, né? Que todos os grandes cardeais se empenharam na campanha também. E uma coisa curiosa que eu sempre ressalto é o papel do Teotônio Vilela, que era um usineiro de Alagoas, como se dizia antigamente, um coronel, né, da política, da Arena, do Partido dos Militares, e que se converteu no grande líder das mudanças no Brasil. Ele, apesar de pertencer àquela elite antiquada, horrível que nós temos, ele conseguiu separar as coisas e passou a ser o líder popular, talvez o maior da campanha das diretas, né? Ele morreu por circunstâncias do destino, né? No dia do primeiro comício em São Paulo, da campanha das diretas, foi em novembro, acho 23 de novembro de 83, em frente ao estádio do Pacaembu, né? Em que ele não foi porque ele estava doente, já estava com câncer, muito doente. E ali foi bem um retrato do Brasil daquele momento. Não havia ainda um entendimento entre os partidos, havia uma disputa entre
MDB, o PMDB, que sempre muda de nome, e o PT, que era recém-nascido em 1980, né? Sobre quem teria a liderança daquele comício. E, ao mesmo tempo, sem saber do outro que estava acontecendo, foi organizada uma mobilização em defesa da Nicarágua, né, do movimento sandinista que estava ameaçado lá na Nicarágua. E tudo isso se juntou na praça, lá numa grande feira, né, parecia uma quermesse, tinha lá umas 15 mil pessoas. O Franco Montoro, do MDB, acabou não indo, porque era uma grande maioria do PT, as bandeiras, as lideranças todas lá. E do MDB estava o Fernando Henrique Cardoso, que tinha sido suplente de senador do Montoro e assumiu o mandato com a eleição do Montoro para governador em 82. E, justamente na hora em que o Fernando Henrique estava falando, veio a notícia da morte do Teotônio, que foi uma comoção ali, que era o cara que unia todo mundo. Ali não tinha divergência em torno do Teotônio, né? E coube ao Fernando Henrique dar a notícia. Ali eu senti que houve um momento de emoção que acho que cimentou aquele projeto de união nacional que estava nascendo naquele momento no Brasil e que se consolidou e foi até o final da campanha das diretas, né? Eu não gosto muito de fazer comparações, porque é tudo tão diferente, tudo faz tanto tempo, né? Faz 40 anos, nós estamos falando de 40 anos atrás. Grande parte dos brasileiros não tinha nascido, e dos que estão nos assistindo aqui. Mas é bom a gente lembrar. Por falar nisso, só um pequeno parênteses aqui. Eu dei um longo depoimento outro dia aqui para a TV Bandeirantes, que está fazendo um documentário de 5 capítulos sobre a campanha das diretas, ouvindo todo mundo que ainda está vivo, né? E é um documentário muito bem feito, eu acompanhei, eu vi o projeto deles, e deve ser exibido agora durante o mês de maio, 5 capítulos. Não percam, para quem se interessa pelo assunto, essa grande reportagem documental sobre 40 anos das diretas. E, ao mesmo tempo, queria mostrar para vocês aqui, não sei se dá para ver. O livro esse aqui eu vou ler, é O Girassol que nos tinge. Uma história das diretas já, o maior movimento popular da história do Brasil. É do Oscar Pilagallo, que foi meu colega da Folha, que era da Folha na mesma época, das diretas já. Esse livro é uma grande reportagem, eu até escrevi um bilhete para ele comentando que parece que tudo aconteceu ontem, de tão viva que é essa história e de tão presente que ela ainda é, né? E isso permite a gente entender também o que está acontecendo hoje no país, né? O professor Quartim lembrou muito bem, né, da linha que chamavam de linha dura na época, né, que é essa extrema-direita escrota que tem aí hoje do Bolsonaro, né, mas que vem lá de trás ainda do governo Geisel, quando tentaram dar o golpe. Mais um golpe dentro do golpe, né, que não deu certo, como foi agora no dia 8 de janeiro. Eles não desistiram e não vão desistir. Nós descobrimos uma coisa terrível, que em 1984, na campanha das diretas, não existia, ou pelo menos não era público, a gente não via, não sentia, não escrevia sobre, extrema-direita no Brasil. Extrema-direita tinha sido uma coisa lá do Silvio Frota, na briga com o Geisel. Mas no Congresso Nacional não tinha extrema-direita. Hoje, metade do Congresso Nacional é direita e extrema-direita. Nesse sentido, nós regredimos muito, sabe, até em termos de civilização. Os líderes de direita daquela época, e o Teotônio Vilela era um líder de direita, que aí mudou para democrata e tal ao longo do percurso, né? Mas eram mais civilizados do que hoje. Isso que nós estamos assistindo no Brasil hoje é uma esculhambação. Opa, apareceu aqui, já editaram aqui o livro que eu mostrei. Olha, isso aqui, para quem gosta dessa história, é imperdível, imperdível. Eu tenho um também, que a Genira tinha falado no começo, mas infelizmente não tem aqui comigo, porque já me levaram tudo embora, não sobrou nenhum para eu poder mostrar para vocês, mas ali é um diário o cotidiano da campanha das diretas, né, do primeiro ao último dia. O livro do
do Oscar Pilagalo, ele é muito melhor que o meu, porque ele fez uma tremenda pesquisa, ouviu um monte de gente, e faz isso que eu acho mais legal, sabe? Essa ligação do que aconteceu em 84, na campanha das diretas, com o que aconteceu o ano passado, na eleição. Aquela campanha foi pela conquista da democracia, que num primeiro momento não veio, mas eu queria lembrar, não veio pela falta de apenas 22 votos no Congresso, que tinha que ter maioria de 2/3 para aprovar a emenda constitucional, e faltaram apenas 22, né? Opa, como é que aparece isso assim? Qual é a mágica? Me perdi um pouco agora que eu vi a capa do livro aí. Bom, é tanta coisa para falar sobre as diretas que dá para passar dias contando histórias aí, está nos livros, né? Mas eu só queria falar de como eu vejo hoje o que aconteceu, sabe? Foi um momento de afirmação do povo brasileiro. Foi realmente o maior movimento popular da história do país, sem dúvida nenhuma, né? E o mais importante foi esse casamento, né, do palco e da plateia, né, do palanque e do público que foi, né, nos comícios, né? Era uma grande festa. Imagina, a gente estava na ditadura ainda, a gente não pode esquecer isso, né? A campanha das diretas foi feita durante a ditadura, no governo do João Figueiredo, né? E do Newton Cruz, aquele general que queria espantar todo mundo em Brasília com um chicote, que era um retrato dessa direita cretina, estúpida que está aí e que sobrevive até hoje, e que agora, o que é mais grave, tem apoio popular. Isso a gente não pode negar. Sabe, não adianta só xingar, falar o diabo. Os caras estão aí, eles dividiram o país ao meio. Isso é assustador para mim, para a minha geração, que achou que tinha sido uma geração vitoriosa, que a gente conseguiu derrotar a ditadura. Na verdade, a ditadura não foi derrubada pelo movimento das diretas. A ditadura caiu de podre. E o Geisel percebeu isso e resolveu dar um fim naquela tragédia, que foi uma grande tragédia que se abateu sobre o país e que continuou a partir de 2018 com a eleição do senhor Jair Bolsonaro, que é o pior presidente da história do país, pior do que todos os generais juntos. É uma destruição que vai levar décadas para consertar o país, que abalou as instituições nacionais, né? É uma situação hoje que nós vivemos muito pior do que durante a campanha das diretas no ocaso da ditadura militar. O país era melhor, o Congresso era melhor e havia mais esperança, que eu acho mais importante. Hoje, a esquerda, os movimentos progressistas, sociais, estão todos profundamente divididos. Não é só a divisão esquerda-direita, extrema-direita, centro-esquerda que tem no país, não. Divisão dentro dos grupos sociais que deveriam ser mais homogêneos, né? Que não se entendem. A gente vê agora, na discussão do arcabouço fiscal e o projeto econômico do governo, né, o partido que faz mais oposição ao projeto do Fernando Haddad é o PT. Ontem o Lula teve que chamar a direção do PT, os companheiros lá, fazer, assim não dá. Pô, se o nosso partido, né, que está no governo, não apoia o projeto, por que os outros vão apoiar? Então, nesse sentido, nós pioramos muito e não formamos novas lideranças. O exemplo está aí o Lula, né, que participou de todas as eleições no Brasil, desde a primeira, na redemocratização, em 1989. Participou de todos, ou diretamente como candidato, ou apoiando outro candidato, que no caso foi a Dilma, né? Ele participou de todas. E quem que tem agora, que pode... Vai ser a primeira eleição de 2016, a primeira eleição sem a participação da geração pré-64. Né? Todas as eleições que nós tivemos até agora tinha sempre políticos que surgiram em 60, 70, 80, e agora não, agora é a primeira vez que nós vamos ter eleições com candidatos que provavelmente serão todos formados já no regime democrático a partir de 85. Né? Agora faltam nomes, tanto a esquerda como a direita, é uma pobreza de nomes, de pessoas e de ideias. Sabe?
o Brasil perdeu as referências. Nós tínhamos, em 84, eu sempre gosto de lembrar, referências em todos os campos. Apesar da ditadura, foi o grande momento do teatro brasileiro, do cinema brasileiro, do jornalismo brasileiro, né, de criação. Tanto que os grandes astros da nossa música até hoje são Chico Buarque, Caetano e Gil, né, que estão aí até hoje. O que veio depois deles? Né? No teatro, os grandes nomes do teatro, não vou lembrar aqui, que eu já passei do meu tempo aí, mas em tudo. Na igreja, nós tínhamos líderes da Igreja Católica, isso eu gosto de falar porque eu conheço, eu fui 20 anos da Comissão de Justiça e Paz, que davam orgulho, sabe, de ser católico e de ser brasileiro, né? Que tiveram um papel fundamental na redemocratização do país. Quem é hoje? Quem são os cardeais? Quais são os bispos que o Brasil tem hoje? O que sobrou? O movimento sindical. O Lula era um grande líder que surgiu no movimento sindical. O Fernando Henrique é um líder que vem do mundo acadêmico, da universidade, né? Quem são hoje os líderes? Na igreja, inclusive no empresariado também. Havia muitos empresários apoiando a campanha das diretas. Hoje isso seria impossível. Hoje o empresariado nacional que se fala aí é dominado pelo tal do agro, é ogro, né? Que é uma elite que ainda vive no tempo da escravidão. Todo dia nós temos novos casos, chamam de escravidão moderna aí, né? Que pessoas são presas, que submetem os outros à escravidão. E o genocídio indígena, né? Que começou lá com o Cabral e que continua até hoje. E, nesse sentido, eu queria dar os parabéns para a professora Soraya por elogiar a Constituição de 88, que realmente é isso, né? Que dá, pela primeira vez, os direitos dos indígenas, né? Mas não basta só estar na lei, porque, apesar da lei, o governo anterior destruiu as aldeias indígenas, matou de fome, roubou o dinheiro da FUNAI, né? Fez o diabo, né? E, por sorte, eles perderam em outubro, dia 30 de outubro, e o novo governo que assumiu teve tempo de salvar uma grande parte daquela população que estava sendo dizimada na violência, no garimpo clandestino, pelo mercúrio, pelo tiro e pelo roubo. Vocês devem ter acompanhado essa semana uma série de reportagens do Estadão. Os caras compraram toneladas de bisteca, de linguiça, de sardinha, não sei o quê, para entregar nas aldeias indígenas e sumiu, não se sabe onde foi parar. Milhões e milhões foram gastos e os indígenas lá morrendo de fome. Mas, graças a Deus, nós temos uma Constituição que protege essas populações, quilombolas, os povos originários. Nesse sentido, nós avançamos bastante. Só resta agora cumprir a lei e voltar a ter governos democráticos. Nunca mais pode acontecer no Brasil. Eu participei do projeto Nunca Mais, foi liderado pelo Dom Paulo Evaristo Arns e o reverendo Jaime Wright, sobre a tortura no Brasil. O professor Quartim deve lembrar bem desse livro, né, que foi uma denúncia feita ainda durante a ditadura sobre todas as atrocidades cometidas, né, contra os dissidentes, contra a oposição, contra quem era contra a ditadura, né, de mortes e torturas e tudo isso. Então, o título do livro foi o Dom Paulo que deu, é Brasil Nunca Mais, né? Agora pode tirar o volume 2, fazer um novo sobre tudo o que aconteceu de trágico no governo anterior, né? E pô, Brasil Nunca Mais 2, para que nunca mais se repita uma eleição como aquela. Sabe? Porque ou as pessoas votaram naquele boçal do Bolsonaro por não saber quem ele era, ou porque sabiam muito bem e queriam aquilo, e o apoiam até hoje. Isso é mais assustador, porque o Bolsonaro, mais ou menos dia, vai passar, vai chegar a vez dele. Mas o bolsonarismo, eu temo que fique por muito mais tempo. É um retrato do Brasil que apareceu nesses últimos anos, que não é bonito. E que dá tristeza de ver que, no momento em que todo mundo, o mundo inteiro, né, defendeu a vacina para combater a grande pandemia, aqui no Brasil fizeram exatamente o contrário, né? Nós estamos hoje com os índices de vacinação mais baixos da nossa história, um país que já foi exemplo, né? E o que é mais triste nisso? Tem campanha contra a vacina rolando nas igrejas, aí nas periferias, adoidado,
E tem médicos formados que são contra a vacina. Até hoje. Esse foi o grande mal, e essas sequelas vão ficar por muito tempo. Tá? Mexeu com a alma do brasileiro, com a cultura nacional, com o que o Brasil tem de mais valioso, né? E é um prejuízo que vai levar muito tempo para ser consertado. Então, eu gosto de lembrar a campanha das diretas, porque ali o país também estava no fundo do poço, economicamente, politicamente, socialmente, mas reuniu forças para sair daquele buraco. E hoje está mais difícil fazer isso. Hoje, para reconstruir o país, para reunificar o país, vai dar muito mais trabalho do que deu naquela época. Desculpa ter falado demais, eu me empolguei aqui, acabei não falando muito da campanha, mas aí, sobre a campanha, tem os livros que contam tudo. O Girassol e o meu. Obrigado. Eu quero agradecer ao Ricardo, ao professor Quartinha, à professora Soraya. E o debate, na verdade, ele produz questionamentos que a gente, assim, a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui para frente. Mas a gente fica sempre preocupado de saber o que vai ser do nosso país sem a gente ter lideranças, como o Ricardo Curti falou, com esse país dividido, com um Congresso Nacional que... Pior da história. Que com uma extrema-direita que a gente não tinha no país e que hoje a gente tem. Então, a gente não tem bola de cristal, mas, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado, né? Até quando essa Constituição vai dar conta de nos proteger, né? Porque, na verdade, não é a Constituição, o papel que está lá escrito que nos protege, são pessoas que estão lá defendendo a Constituição que nos protege. Então, eu não sei se a professora Soraya concorda com isso, mas até quando a gente vai ter pessoas que defendam a Constituição e que façam essa Constituição valer, né? Essa é uma preocupação que eu tenho, porque, em determinado momento, a gente teve uma Constituição que deixou de ser a Constituição que nos protegia para proteger outros valores, né? E assim, eu sempre me pergunto, porque lá atrás a gente lutava com outras armas. Hoje as lutas se dão nos bastidores, com mídias sociais, com plataformas digitais, que elas que deram força para que essa extrema-direita aparecesse. Eu penso assim, né? O submundo das mídias sociais acabaram dando força para essa extrema-direita aparecer. Um dia eu assisti um debate de um professor português, ele dizia assim que, na Revolução dos Cravos, houve um momento de euforia, como houve aqui no Brasil também, um momento que o Ricardo muito bem falou, que congregou forças, né, para que a gente saísse daquele momento de depressão que a gente estava, daquele momento de atraso, aquele momento de sofrimento que a gente vivia, um sofrimento político e social. E aí, na Revolução dos Cravos, aflorou um sentimento de democracia, tal. Aí, de repente, agora, recentemente, começou a aparecer uma nova fala, aquelas pessoas que, lá na Revolução dos Cravos, saíram de cena, elas começaram a aparecer. E é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui hoje no Brasil. Aquelas pessoas que saíram de cena lá naquele grande momento, naquele momento de euforia, momento de festa cívica, elas estão começando a aparecer. E eu não sei se daqui a 4 anos, né, como é que vai ser essa próxima eleição. Isso mostra também que é um fenômeno que ocorre não só no Brasil, mas em outros países também, no mundo inteiro, né? A volta das autocracias, o populismo de direita, de extrema direita, né? Que está se espalhando pelo mundo. Eu acho que aí, para a gente não ser pessimista, né? Eu tenho muito medo de passar desencanto, de passar desânimo, que a gente não pode nunca desanimar, mas muitas coisas melhoraram, né?
o que eu sinto da Constituição, é que era um regime claramente presidencialista, que foi escolhido, inclusive, em plebiscito, né? E hoje é um regime híbrido, aí, parlamentarista, com um Congresso horrível, né? Que está tornando o país ingovernável. Ingovernável. Estão fazendo de tudo para o governo não governar. Então, não é uma coisa, problema para daqui a 10 anos, 20 anos para os nossos netos, não, é um problema nosso hoje. Estão inviabilizando a democracia brasileira. Já que eles perderam a eleição, agora eles vão melar o jogo. É isso que eles estão tentando, desde a eleição, passando pelo 12 de dezembro, vamos não esquecer os primeiros atentados em Brasília, depois o 8 de janeiro, e até agora. E agora com o negócio de CPMI, CPI, é um horror que nós estamos assistindo. Aí, no momento em que o país parecia querer voltar à normalidade. É um antijogo, né? O noticiário policial domina o noticiário. Não tem mais noticiário político. É noticiário policial. Todo dia, depoimento na PF, gravação, denúncia, uma avacalhação geral. E não para, não para. O governo anterior acabou há 4 meses e só se fala em Bolsonaro, em Michele e nesse tipo de gente aí. Eu não me conformo. Eu já não sei mais nem o que escrevo. Eu não tenho mais palavrão para usar. Eu já li todos. Eu posso fazer uma complementação aqui? Claro, claro. Então, eu concordo perfeitamente, Ricardo, com a sua fala em relação ao problema estrutural da nossa política. Tem uns estudos bem interessantes de alguns professores sobre por que ocorrem tantos impeachments na América Latina. E eles demonstram que esse presidencialismo de coalizão, né, essa superfragmentação político-partidária que existe no Congresso, ela não tem como subsistir num regime presidencialista, né? O presidente ele não tem como ter maioria no Congresso, mas não é uma simples fragmentação. Você fragmenta em 33 pedaços, sem contar os Estados-membros. Então, a situação política no Brasil é de ingovernabilidade. E o espírito do Congresso vem sendo cada vez menos de cooperação, né? Assim, é um pensamento tão particular, quer dizer, cada partido com a sua própria, quer dizer, com seus próprios interesses, ninguém pensa no coletivo. Cada parlamentar com seus próprios interesses, não é nem cada partido. Cada parlamentar, exato. São mais de 30 partidos, né? E mais de 30 e geraram mais de 30 ministérios. Sim, sim. Então, não tem como governar, é absolutamente ingovernável. Então, assim, a gente precisa, talvez, repensar mesmo o sistema. Eu concordo. Eu acho que é um dos grandes problemas da política na atualidade. Esse sistema é absolutamente inviável, né? E essa coalizão, ela é muito cara. República Velha, sabe? Quem manda no Congresso, né, são grupos, a bancada do boi, bancada da bala, né, bancada da Bíblia, né? Esses mandam. E o Arthur Lira e a turma dele, o que eles são? Eles são representantes daqueles velhos coronéis, né, donos de terra, gado e gente, pela ordem, né? Eles tratam, por isso que se fala tanto em escravidão moderna, em genocídio de indígenas. Nós estamos voltando séculos, não é anos que nós estamos regredindo, nós estamos regredindo séculos. Eles voltaram, esse é o problema. A gente estava falando até outro dia, o Brasil voltou. O problema é que eles também voltaram. A gente estava aqui, a gente começou o debate falando de diretas já, e a gente agora está falando da nossa política atual, mas a nossa política atual é consequência daquilo lá que aconteceu, né? E o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. O professor Quartim está muito quietinho. O senhor não quer falar nada, professor? Eu tinha desligado o som, né? Mesmo que eu quisesse falar, o microfone estava desligado. Não, eu me
Não tenho nada a acrescentar em relação à dificuldade do momento que nós vivemos. Há uma maioria de direita no Congresso, há uma grande capacidade do lado do Lula na manobra política, mas nenhuma capacidade é ilimitada. Ele não vai fazer milagre nenhum. De modo que é um momento muito difícil. Isso estamos todos de acordo, é muito difícil. Ao mesmo tempo, há forças vivas na esquerda, eu acho. Grupos menores, a esquerda perdeu eleitoralmente, perdeu. Mas, de qualquer maneira, o PT, com os seus limites, eu não sou petista, sou comunista, mas a esquerda, o PT é um partido forte, é um partido de esquerda forte. Nós também saímos da nossa circunstância brasileira e considerarmos a situação internacional, as coisas não estão muito melhores que no Brasil, não. De modo algum. Nós temos aí duas potências, dois grandes blocos imperialistas aliados, isto é, o imperialismo estadunidense e mais da União Europeia, que ela é mais simpática, pode parecer distante, porque é governada em parte pela social-democracia e em parte pela direita, e às vezes extrema-direita, que há governos aí que são extrema-direita, não deixam nada a desejar. A Itália hoje tem uma presidente de governo fascista. Essa é a situação. Eu estou na França no momento, onde morri, por razões que não é o caso, que são estritamente fulanizáveis, mas o fato é que o ambiente não é... Eu só vi uma manifestação até agora, porque eu vim para cá e o Felipe escreveu, como é que é? Está muito agitado aí? Assim, até agora, a única manifestação que eu vi, há uns dias atrás, eu fui comendo num lugar lá em Montparnasse e tinha uma manifestação. Eram uns velhinhos, perto dos quais eu me sinto um garotão de 80 anos, todos assim, sabe para quê que era uma manifestação? Que não tinha muita gente, né? Aquele catolicismo de extrema-direita, porque na França é importante, desde a Revolução Francesa, o catolicismo, com uma ou outra exceção, é muito reacionário, não é reacionário, é muito reacionário. Era contra o aborto, quer dizer, ficava até um pouco irônico, um pessoal nonagenário manifestando contra o aborto. Havia umas 50 pessoas, era uma mini manifestação ali, os que conhecem Paris, ali na Avenida de l'Observatoire, no final do Boulevard Montparnasse. É um canto ali também. E é isso, só vi isso até agora. E, em geral, agora, outras vezes, nos últimos anos na França, houve manifestações progressistas, você tem movimento de massa de direita, mais até do que aquela do Brasil. Está o gilet jaune. Isso aí é faixa, é fascismo em massa. Aquele individualismo e aquela maneira de encontrar soluções que são soluções que serviriam a uma pequena categoria e que não resolveriam a questão de fundo, que é escapar do neoliberalismo. Isso que é isso. Uma política audaciosa que colocasse a capacidade produtiva dessas sociedades capitalistas avançadas em vista do interesse social. Agora, isso tem que romper com muita coisa. Romper não é nada com a lógica do capital financeiro. É complexo. Nós estamos num momento da humanidade. Não? Agora, eu sou mais, não otimista, porque esses estados d'alma não resolvem muito. Mas eu digo, se eu comparo, por exemplo, visto da Europa, como era a Europa em 1938, hein? Adolfão, Mussolini, perseguição, a Espanha sendo esmagada, né? Só a União Soviética que tentou ajudar, então, sendo esmagada, triturada pelo fascismo, era bem pior. Né? A situação era bem pior. Assim. Não tem dúvida. Se a gente, não é que eu não estou procurando me consolar de nada, mas eu acho que a gente, num momento amargo, o grave do Brasil, é um momento amargo, sem dúvida nenhuma, amargo de pouca expectativa. Eu não estou divergindo do estado de espírito dos colegas de todos, de vocês três. Eu não sou minoria otimista, eu não sou da bancada otimista contra três da bancada pessimista. Não é isso, não. Eu acho que a situação é difícil, amarga e, repito uma forma que eu usei na minha intervenção. A direita estava lá. Eu acho que não surgiu de repente. Essa gente estava lá. Apenas saiu a público e desde junho de 2013, isso que é importante, dominando a rua. Né? Porque uma grande virada que houve na conjuntura foi
o fato de que, a partir de 20 e poucos, né, nos últimos 10 dias do mês de junho de 2013, aconteceu esse fenômeno novo. A esquerda foi expulsa de manifestação na Avenida Paulista. Expulsa, na porrada. Havia bando de... Como é que é a molecada diz agora, né? Que não é gíria da minha idade, da minha geração. Bombado, o pessoal bombado ali e tal, de porrete, espancando, queimando bandeira, arrancando bandeira, fora partido, fora isso, fora comunista, fora partido. Fora... Isso foi. De modo que eu acho que, se eu tivesse uma data, como diz o Francisco, um repère, uma data para, digamos, periodizar esse momento, eu diria que junho de 2013 foi uma virada que foi avançando, teve aquele interregno da eleição da Dilma. Mesmo assim, eu estive lá, porque lá no gargarejo, lá da apresentação que houve no teatro da PUC, né? Acho que foi a última participação da Dilma em São Paulo, no final da campanha. Tinha gente, encheu o teatro, cara. A esquerda é grande, o PT é grande, a esquerda é grande. Quando saí para a rua ali, naquele bairro, que é um bairro de classe média, né? De burguesia, classe. Não existe classe de média burguesia, mas que moram em apartamento, etc. Nós saímos sobre vaias, xingando, fora comunista, filho da puta, assim, nessa base. Quer dizer, o bairro ali estava em pé de guerra contra aqueles que tinham ido ali no Tuca, né? O ambiente estava ruim. E depois já por suas fraquezas, hesitações, concessões sem barganha, né? Ela foi cedendo no plano internacional, cedeu aqui, cedeu ali, chamou aquele banqueiro para resolver o problema. O banqueiro só podia cumprir, né? Levi, né? O banqueiro Joaquim Levi, só podia acabar de enterrar o governo dela, né? Foi uma tristeza. Pessoalmente, ela é muito digna, ela foi corajosa, mas de dignidade só não. Mas o que é mais... Professor, você falou do nazismo, do fascismo, de 38, 40 na Europa, né? Mas eu acredito que desde o final da Segunda Guerra Mundial não tinha tantos movimentos nazistas e fascistas aparecendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Só em Santa Catarina tem mais de 200 movimentos neonazistas em funcionamento. Isso cresceu muito no governo, não é que eles apareceram no governo, mas cresceu muito no governo Bolsonaro. Foi incentivado no governo Bolsonaro. Assim, sim, com certeza. Eu acho que Santa Catarina hoje está, junto com o Paraná, vai ser o quinto Reich. O quarto. O quarto, não sei o quarto. Das Vierte Reich. É isso. Não, tudo bem. Eu queria brevemente aqui somar voz ao pessimismo, então, né? Estive há 2 semanas atrás, eu estava na Turquia, estava participando de um congresso lá. E aí eu comecei a acompanhar, assim, mais de perto a eleição, né? Que houve uma disputa bem acirrada, relativamente acirrada, entre o Erdogan e o senhor Kemal, que era o oponente, né? Assim, um homem mais progressista. E é muito interessante assim olhar o mapa da eleição na Turquia, né? Porque você tem ali as regiões de Istambul, assim, as mais desenvolvidas, assim, né? Todos querendo uma mudança, claro, talvez, como o senhor Kemal disse na última fala dele, assim, ele ia ter uma inovação muito audaciosa na Turquia, ele ia propor a democracia. Então você tinha aí mas o interior inteirinho, assim, 70%, 80% nas cidades pequenas votando no Erdogan. Então, praticamente 20 anos de um regime também de extrema-direita, um país que economicamente não tem uma situação... É ruim, mas não é tão ruim assim, o IDH deles é super alto, mas a gente percebe assim, que tem um movimento mesmo, não só na Europa, mas no mundo, assim, de uma extrema-direita, de uma direita e de uma extrema-direita, infelizmente, se fortalecendo, né? O que compromete as democracias, e eu confesso, né, a situação na França eu achei que fosse melhor, professor Bertrand, por causa dos movimentos aí,
das aposentadorias, mas parece que não, então, né? Que pena. Eu tinha uma esperança. A gente pode ficar aqui discutindo Isso bastante. Não acaba nunca, não acaba nunca. Mas eu queria agradecer a mesa, né? O professor Quartim, a professora Soraya, o jornalista Ricardo, e agradecer muito em nome do CEDEM e torcer para que esse ensaio de regressão ele não vá adiante, né? E que novas lideranças progressistas apareçam e que a gente possa ter no próximo pleito uma eleição mais suave, uma eleição que a gente continue com a nossa democracia viva, né? Que a gente possa levar adiante os nossos ideais democráticos, né? Agradecer a todos, em nome do CEDEM e da professora Maria Ribeiro do Vale. Muito obrigado também, tudo de bom. Obrigada a todos. Semana, Obrigada.